Olá, amigos, amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com vocês. Estamos de volta para mais uma aula de nossa escola bíblica. E chegamos à última sessão do livro do Gênesis, que narra as aventuras de José, o filho mais novo de Jacó no Egito. Você deve lembrar que ele era o filho preferido de Jacó, ou como dizem meus filhos aqui em casa, o queridinho do papai. Essa conduta trouxe sérios problemas à família. Seus irmãos mais velhos nutriram por ele um ódio mortal e ressentimentos que foram arraigados em seus corações a ponto de planejarem tirar a vida do rapaz. Além da preferência de Jacó, das fofocas de José, contando para o seu pai tudo que seus irmãos faziam, ainda havia a questão dos sonhos. Deus revelou a José em sonhos, não uma vez, mas duas, que no futuro ele haveria de ocupar uma posição de destaque em sua família. Como vimos na aula anterior, num determinado dia, justamente quando José tinha sido enviado por seu pai para saber notícias dos irmãos que apacentavam os rebanhos, ao o verem de longe, planejaram sua morte. Foi Rúben, o primogênito de Jacó, que impediu que a tragédia acontecesse, mas não conseguiu impedi-los de vender seu irmão como escravo para uma caravana de mercadores que seguia em direção ao Egito. A narrativa da história de José é interrompida para que a vergonhosa história envolvendo Judá e Tamar fosse registrada. Uma evidência de como a família da aliança começou a se corromper em Canaã através do casamento misto de Judá. Aquele que haveria de se tornar o pai da tribo escolhida por Deus para o nascimento do Messias havia se casado com uma mulher pagã. Gerou 3 filhos, dos quais 2 morreram por decreto divino, devido à sua maldade, e deixou de cumprir com suas obrigações sociais, não entregando seu terceiro filho Selá como marido a Tamar, viúva dos 2 primeiros, de acordo com o costume da época, e expondo assim sua nora a medidas extremas. Provavelmente, conhecendo a índole do sogro, ela se disfarçou de prostituta cultual, teve relações sexuais ilícitas com ele e ficou grávida de gêmeos. Só não perdeu a vida, porque mostrou os objetos que pertenciam a Judá, afirmando que ele era o pai das crianças. Uma história desastrosa, não é mesmo? Mas que aponta para a misericórdia do nosso Deus. Isto porque Pérez, o primogênito dos gêmeos, fruto de uma relação imoral, acabou sendo contado na genealogia de Jesus Cristo. Para saber mais detalhes sobre essa história, eu recomendo que você assista a aula anterior, clicando no link que eu deixei na descrição deste vídeo. Agora estamos de volta ao Egito, e a narrativa da história de José, que acompanharemos até o final do livro, continua assim. Gênesis, capítulo 39, verso 1. José foi levado para o Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim José achou favor diante dos olhos do seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa e encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo o que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada a não ser com o pão que comia. José tinha um belo porte e boa aparência. Mesmo estando na posição de escravo, numa terra estranha, o texto bíblico afirma que o Senhor era com José. E então, o improvável aconteceu. Um escravo veio a ser um homem próspero. Potifar percebeu como José era abençoado e lhe colocou por mordomo de sua casa, e sua casa também foi abençoada por Deus. José era formoso de porte e de aparência. Isso acabou chamando a atenção da mulher de Potifar. A leitura do texto bíblico mostra que ela colocou os olhos sobre José e desejou ter relações com ele. A esposa de Potifar não resistiu à tentação de conquistar José. Ela nos parece uma pessoa de mente vazia e nenhum princípio que a impedisse na hora da tentação.
Para José, que mesmo em meio às injustiças jamais abriu mão de sua comunhão com Deus, pecar com aquela mulher estava completamente fora de questão. José considerou que ter qualquer tipo de relacionamento com ela era uma grande maldade para com Potifar e um terrível pecado contra Deus. Ele andava com Deus e entendia a importância de uma vida santificada e moralmente correta. Diz o texto bíblico que a mulher era terrível, insistia em adulterar com José e todos os dias uma nova investida. Até que... Calma, ele não cedeu não. Um dia, quando José veio tratar de alguns assuntos na casa de Potifar, a mulher dele se aproveitou que sua casa estava vazia e agarrou José pelas vestes para que ele se deitasse com ela. Porém, José fugiu e deixou para trás suas vestes nas mãos da mulher. Rejeitada e enraivecida, ela utilizou as vestes que José deixou para trás ao fugir dela para acusá-lo de assédio. Ela alegou que José foi quem a procurou para ter relações e precisou gritar para que ele fosse embora. Mais uma vez injustiçado, José é mandado para a prisão. Verso 19. Quando o dono ouviu as palavras de sua mulher, que lhe disse: "Foi assim que o seu escravo me tratou?", ele ficou irado. E o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. O Senhor, porém, estava com José, foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E José fazia tudo o que se devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Potifar lançou José na prisão em que os presos de Faraó também estavam encarcerados. Alguns estudiosos afirmam que a pena de morte geralmente era a punição aplicada a um escravo que fosse acusado de uma tentativa de estupro de uma mulher da família do seu senhor. De certa forma, isso mostra que provavelmente Potifar não acreditou no testemunho de sua mulher, embora não haja no texto nenhuma pista dessa motivação na história. Seja o que for, o certo é que Deus está no controle de tudo. O escritor bíblico, mais uma vez, faz questão de enfatizar que o Senhor era com José e lhe abençoou, mesmo na prisão. Ele achou graça diante dos olhos do carcereiro, que lhe confiou o cuidado de todos os presos. O plano de Deus não era somente manter José vivo, mas colocá-lo em contato com o rei do Egito, por meio de um dos prisioneiros do rei, como veremos no capítulo seguinte. Gênesis 14, verso 1. Passadas essas coisas, aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. O faraó indignou-se contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou prendê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava. O comandante da guarda os deixou aos cuidados de José para que os servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. E os dois sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite, cada sonho com o seu próprio significado. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Quando José chegou pela manhã, viu-os, e eis que estavam preocupados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que estavam com ele no cárcere da casa do seu senhor: "Por que vocês estão com a cara triste hoje?" Eles responderam: "Tivemos um sonho, e não há quem o interprete." José lhes disse: "Não pertencem a Deus as interpretações? Contem-me o sonho que tiveram." Mesmo na cadeia, José não se deixava abater. Ficou encarregado da supervisão dos prisioneiros para que os servisse. A velha masmorra tornou-se um lugar diferente por causa da sua presença. Deus abençoava os outros através da delicadeza e bondade de José. O mordomo, ou aquele que servia as bebidas, era um membro importante na casa de Faraó. Neemias, outro personagem bíblico espetacular, usava esse título. Estes eram oficiais de confiança dos monarcas. O padeiro era o superintendente da padaria e deveria verificar se as refeições do rei eram boas e seguras. Esses dois altos oficiais tinham ofendido a Faraó.
Um dia tiveram um sonho, e cada um ao seu modo. No antigo Oriente Próximo, as pessoas davam grande significado aos sonhos, pois acreditavam que eles poderiam servir como um meio de discernir o futuro. Por isso, praticamente em todas as cortes reais, havia sábios que eram tidos como intérpretes profissionais de sonhos. Isso explica a tristeza dos dois oficiais, pois naquela prisão eles julgavam não ter ninguém habilitado para interpretar os sonhos que tiveram. Lê do engano. José lhes ensinou que somente Deus pode dar as verdadeiras interpretações e pediu que o sonho lhe fosse contado. José estava considerando que a fonte do dom de interpretação está em Deus, e ele comunica esse dom a quem lhe convém. Os dois sonhos eram semelhantes, mas os seus significados eram opostos. Um haveria de ser perdoado por Faraó e restabelecido a sua função na corte, mas o outro enfrentaria a pena de morte. Verso 20. No terceiro dia, que era aniversário de nascimento do faraó, ele deu um banquete a todos os seus servos. E no meio destes, reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Reintegrou o copeiro-chefe no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas mandou enforcar o padeiro-chefe, como José havia interpretado. Porém, o copeiro-chefe não se lembrou de José, esqueceu-se dele. Quantas vezes achamos que as pessoas irão lembrar do bem que lhes fizemos, não é mesmo? Ainda bem que o Senhor não se esquece de nós. José era um homem sábio e correto, mas a sua carreira bem-sucedida, tanto na casa de Potifar quanto na prisão, deveu-se menos ao seu caráter que à condução de Deus. O Senhor estava com ele e o fazia prosperar. As maquinações de irmãos invejosos ou de uma mulher egípcia imoral colocaram José numa posição na qual a sua ascensão ao poder e influência só ocorreria por puro milagre. E é justamente um milagre o que iremos testemunhar no capítulo 41. Vamos ao texto bíblico? Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho e eis que estava em pé junto ao rio Nilo. Do rio subiam 7 vacas de boa aparência e gordas e pastavam no meio dos juncos. Após elas, subiam do rio outros 7 vacas, de aparência feia e magras, e pararam junto às primeiras, na margem do rio. As vacas de aparência feia e magras engoliam as 7 vacas de boa aparência e gordas. Então Faraó acordou. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então Faraó acordou. Tinha sido um sonho. De manhã, ao despertar muito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios. Contou-lhes os seus sonhos, mas não havia ninguém que pudesse dar a interpretação. Então o copeiro-chefe disse a Faraó: Hoje me lembro das minhas ofensas. Quando Faraó ficou irado com os seus servos e me pôs na prisão, na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos e cada sonho tinha o seu próprio significado. Achava-se conosco um jovem hebreu, escravo do comandante da guarda. Contamos a eles os nossos sonhos e ele nos deu a interpretação, a cada um segundo o seu sonho. E tal qual interpretou, assim aconteceu. Eu fui restituído ao meu cargo e o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar José e o fizeram sair às pressas da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Foi no contexto em que ninguém conseguia interpretar os sonhos de Faraó que o chefe dos copeiros se lembrou de que José havia interpretado o seu sonho na prisão 2 anos antes. Depois de ser preparado conforme o costume dos egípcios, José foi trazido à presença de Faraó. E lhe respondeu, enfatizando a soberania divina. José disse a Faraó que a interpretação do sonho não dependia dele, mas de Deus. Deus é quem haveria de dar uma resposta a Faraó. Isso significa que tanto o sonho quanto a sua interpretação eram de Deus. Então Faraó contou a José seus 2 sonhos. Ele não agiu como um mago, mas deu ao Faraó a interpretação que recebera de Deus. E mostrava que a terra iria experimentar um período de 7 anos de grande fartura, mas que depois desses viriam 7 anos de grande fome. José disse ainda que Faraó deveria procurar um homem sábio e criterioso
para colocá-lo como administrador de toda a terra do Egito. Supervisores também tinham que ser estabelecidos para recolher 1/5 da colheita de todo o Egito durante esses anos de fartura. Todo esse mantimento tinha de ser estocado para servir como reserva para os 7 anos de fome que viriam. Dessa forma, a terra não seria arrasada. Faraó gostou do plano informado por José e reconheceu que sobre ele estava o poder de Deus. Verso 37. O conselho agradou a Faraó e a todos os seus oficiais. Então Faraó perguntou aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus? Depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa, e todo o meu povo obedecerá à sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. E Faraó disse mais a José: eis que eu o constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Então Faraó tirou o seu anel sinete da mão e o pôs no dedo de José. Mandou que o vestissem com roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. E o fez subir na sua segunda carruagem. E clamavam diante dele: inclinem-se todos. Desse modo, deu-lhe autoridade sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, mas sem a sua ordem ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. Que narrativa sensacional! De filhinho de papai a escravo, de escravo a prisioneiro, e agora de prisioneiro a governador da maior nação conhecida à época. Essa é a história de José, um homem que não tinha nada de perfeito, mas era temente a Deus. Jamais se deixou abalar pelas circunstâncias injustas e difíceis que enfrentou. Confiou que Deus estava presente em sua vida e foi instrumento em suas mãos para que milhares de vidas fossem salvas da fome em sua geração, inclusive a vida do seu pai e dos seus familiares. E por falar em sua família, eles voltam à cena no início do capítulo 42 do Gênesis. Lembram dos sonhos que José contou, ainda adolescente, para o seu pai e seus irmãos? Então, vemos aqui a palavra do Senhor mais uma vez sendo cumprida. Capítulo 42, verso 1. Quando Jacó soube que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que vocês estão aí olhando uns para os outros? E acrescentou: ouvi dizer que há cereais no Egito. Vão até lá e comprem cereais, para que vivamos e não morramos. Então 10 dos irmãos de José foram para comprar cereal do Egito. Mas Jacó não enviou Benjamim, o irmão de José, na companhia dos irmãos, porque dizia: e se lhe acontecer algum desastre? Entre os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, pois havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. Os irmãos de José vieram e se prostraram com o rosto em terra diante dele. Diz o autor do texto bíblico que, quando os 10 irmãos se apresentaram diante do governador do Egito para comprar cereais, não o reconheceram como seu irmão. Quase 20 anos tinham se passado. O jovem que venderam transformara-se em homem adulto. Estavam diante dele a figura mais importante da terra do Egito. Sua linguagem, suas roupas, seu porte de oficial e a sua posição serviram de disfarce. Mas José reconheceu seus irmãos imediatamente. Ao vê-los ali, José também se lembrou dos sonhos que tivera quando jovem. Então começou a testá-los e os acusou de serem espiões que tinham ido até o Egito para conhecer os pontos fracos da terra. Os irmãos de José trataram de negar aquelas acusações e se empenharam em afirmar que eles eram homens honestos, todos membros de uma única família. Mas o fato é que José havia elaborado outros planos que envolvia manter um dos irmãos preso até que eles retornassem com Benjamim, como prova de que estavam falando a verdade. Naquele contexto, os irmãos de José se sentiram culpados e conectaram aquela situação que estavam enfrentando com uma possível punição da justiça de Deus, pelo que eles tinham feito com José. Nos dias em que seus irmãos estiveram em sua presença no Egito, José alternou entre momentos em que foi mais duro
com eles e outros em que se retirava para chorar. Fica claro que ele precisava do suporte do Celebrando a Recuperação, não é mesmo? Ele era um homem de Deus, mas não era perfeito. O perdão que irá conceder no futuro a seus irmãos ainda estava amadurecendo. Deus ainda estava trabalhando em seu coração. Ele escolhe Simeão para que fique preso no Egito, aguardando o retorno dos demais com Benjamim, seu único irmão de pai e mãe. O que acontece depois de muita relutância por parte de Jacó, que amava Benjamim como amava José. Eles novamente precisavam comprar comida, e Jacó sabia que naquela circunstância não havia outra coisa a fazer. Rúben, de maneira desastrada, e depois Judá, ofereceram alguma segurança a Jacó quanto aos cuidados com Benjamim, e assim eles partiram de volta ao Egito. Judá assumiu a responsabilidade de seus irmãos em vez do primogênito Rúben. Isto é mais uma confirmação de que Rúben, de fato, havia perdido a proeminência na família de Jacó. Embora os privilégios da primogenitura fossem mais tarde dados a José, Judá se tornaria o patriarca da tribo real de Israel, da qual viria a descendência do rei Davi e, consequentemente, o Messias. O comentário bíblico NVI afirma que, dessa vez, ao voltarem ao Egito, os irmãos encontraram um tratamento totalmente diferente. O próprio José não foi se encontrar com eles de imediato, instruindo seu administrador a agir em seu lugar. Mas agora eles foram recebidos como hóspedes de honra, ainda que outros testes estariam por vir. Diz ainda que o capítulo termina chamando a atenção para Benjamim, ao que José demonstrou favor especial. Esse episódio contrasta com os eventos que logo se sucederiam e que não causaram inveja dos outros irmãos. Eles tinham aprendido a ter preocupação especial por Benjamim como resultado das suas atitudes e ações nada fraternais em relação a José e o seu consequente remorso. Leia os capítulos 42 e 43 em sua Bíblia e procure se colocar na cena. Havia muita tensão no ar e é claro que não sabemos exatamente o que passava na cabeça de José, mas uma coisa é certa, os planos de Deus estão tomando forma. Na próxima semana, veremos o final dessa emocionante história. José revelará sua identidade a seus irmãos, vai reencontrar seu amado pai, que só não morre do coração antes pelas misericórdias do Senhor. E por fim, toda a sua família será acolhida no Egito e a descendência de Abraão, Isaque e Jacó será preservada. Por hoje, nós ficamos por aqui. Que o Senhor te abençoe e te guarde ao longo de mais esta semana. E não esqueça, nesses tempos de pandemia, nossa atitude faz toda a diferença. Use máscaras, lave sempre as mãos com água e sabão ou detergente em abundância e evite aglomerações de qualquer natureza. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima!